dans cette même vague, cette même parcours. C'est-à-dire, on est tous animés par cette envie de vouloir porter le projet, le faire grandir, donner ce qu'on a reçu, en tout cas, donner ce qu'on a reçu. Et c'est ce qui nous anime, en tout cas. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'anime. Et c'est pour ça que je pense que, parce que je le dis là entre nous, certaines personnes disent ah ouais, quand même, quand tu as 20 ans, pour certaines d'autres personnes comme Ketchup qui a bien plus que moi, et comment ça se fait, vous êtes là depuis tant d'années, etc. Donc c'est aussi avoir envie de vouloir porter ce projet, et je pense que c'est ce qui nous anime tous, sans quoi on aurait tenu une année, deux années, et après on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est très important que le projet même initial que nous, que Giba en tout cas, nous a montré au tout début, c'est-à-dire montrer cette musique-là, l'ouvrir à toute personne, Pas besoin d'être musicien, tu peux être amateur ou professionnel, mais pouvoir réunir un nombre de personnes ensemble qui ne se connaissent pas au tout début, mais en tout cas qui portent un projet et qui te permettent de le faire grandir. En tout cas. Então, o Willy está falando que hoje as pessoas conversam com ele e perguntam como é que ele conseguiu ficar durante 20 anos e ainda consegue ficar 20 anos em um grupo, entendeu? E ele fala que esse projeto é um projeto que ele tem um carinho muito grande, tem um respeito muito grande, e é uma coisa que não só ensina, mas como aprende também, né? E isso é uma coisa que faz a família, né? A família crescer com o conhecimento que ele obteve no grupo, com o conhecimento que ele pode passar com as coisas, entendeu? Então, assim, o Batala continua sendo um projeto que são as palavras dele, que quando eu criei, que eu trouxe musicalmente tudo, que eu expliquei, que eu mostrei e tal, e que ele pegou isso com muito carinho, com o coração, com muito amor, e que desenvolve, e até hoje ele está aí aprendendo e ensinando, é isso que faz tudo acontecer na minha vida. So what Willy said was, people ask him how can he be in a group for so long, no? And he says that it's something that he's got a lot of respect. No, the project, he's got a lot of respect for it. He's got a lot of care, and it's something that lives in his heart. And it's not a place where you only teach. It's also a place where you also learn a lot. So these double I don't know, benefits that you have make you stay in it, and he's sure that a lot of people have got a lot of appreciation for what he does. So this all makes this experience special. Non, Willy, certo isso? C'est ça. Mais je pense que c'est une conversation, donc peut-être permettre que ça tourne, non? Oui, c'est ça. Voilà, que ça tourne. Je vais tourner parce que... Voilà. Ça, ok? Bon, okay. Paulo. Sim. Nay. Eu vou te guardar para o fim, viu? Pode ser? Sem problema. Não tem problema nenhum. Então é o seguinte, aí, Paulo, a gente começa a história de assistência de direção musical com o Willy, em 2004. Uhum. Logo em seguida, a Nay começou quando, né? 2006. 2005. Sim. 2005 no Batala, acho que na regência 2008 ou 2009. Então. 2007. 2007. E aí, em seguida, vem o Lorenzo. A Lorenzo? Oi, Lorenzo. Aí, Willy. Muito bom. Lorenzo. Aí, Willy.
Lorenzo. 2009. Então, a Carrete chegou aí. Então, assim, eu fui trabalhar num festival na Áustria, né? Em Viena. Giba, 2007 era. E cheguei lá e conheci o Lorenzo, né? Conheci, ele ficou muito interessado em conhecer o projeto. O Lorenzo é um cara que estuda muito música, né? Ele já tinha morado na Bahia, já tinha morado em Cuba, entendeu? É um músico e um pesquisador também. Então, ele se interessou também pelo projeto e começou. Eu acho que na escala está o Willy, aqui hoje, né? O Willy, Nayara e Lorenzo. Então, o Lorenzo podia falar um pouco aí, o que é traduzido, viu, Paulo? Sim, so he says that he met Lorenzo in 2007 in a festival. 2007, né, Lorenzo? And Lorenzo is a researcher. Lorenzo is a musician. He's lived in Cuba. You lived in Bahia as well? Yes. Lived in Bahia in Brazil, and he was very keen in joining the project. And he joined in 2009. Yes. Yeah. So he joined in 2009. So in the order we have Willy, then we have Nayara, and then we have Lorenzo as this like reference for music direction in Batala Mundo. Com você, Lorenzo, fala aí. Em português ou em inglês? No diabo que você quiser. Traduz em português. Eu falei em você português, você fala em português e traduz para inglês. Tá bom. Assim, a história foi assim, que em 2007 encontrei o Giba num festival mundialmente importante que se chama Portsmouth. E aí, em verdade, foi uma coisa com muita cheia, com destino, que eu estava predestinado para encontrar o Giba. Eu penso assim, que o ano antes eu fui na Bahia a estudar com Juillet, que era no Juillet, e fui a morar em um lugar que se chama Xinga, que está perto do aeroporto de Salvador, e lá fui a morar com a amiga e tudo isso. Me escuta? Sim? Sim. Okay. E depois, depois quando isso dell'importanza, e a gente me falava, você vai tocar com um percussionista baiano? Eu falei, tá bom. E depois encontrei o Giba, e o Giba, em verdade, me ensinou ainda mais coisas. Depois eu cozinhei na minha casa a pasta melhor do mundo. E ele se namorou. Assim ele falou, este cara tem que ser um batalá. Assim ele falou, tá bom, você pensa que quer fazer um batalá aqui? Eu falei, quer pasta? Eu falei, sim, tá bom, você faz um batalá. Eu falei, tá bom, vou procurar. Assim foi no lugar inteiro do mundo. Ele me convidou em verdade no Notting Hill, em 2009, em 2007, me convidou no Notting Hill. E ali eu me di conta de poder que tem neste projeto. Quando vi a pessoa tocar, era a pessoa que tem diferente, não era música, para mim era nova, porque eu sou música assim, estava sempre com música. No? E lì vi persone che era di differenti professioni, differenti lugar, e tutto il mondo toccando questa musica molto bene. Così mi innamoré di un Batala e lì cominciai a toccare in differenti lugar, in Parigi, in Inghilterra e tutto questo. E poi nel 2009 fui na Bahia a buscare tambores e formé a banda aqui na Austria. Así que fue mi vida. Así 2 años para viajar para todo el lugar, para aprender a música, para aprender el repertorio. E Giba componía e depois formé a banda. Vai inglês? No, então so he met Giba in this festival in 2007. They said that, well, you're going to play with another musician. He said, okay, let's do it. And then that person was Giba. So he said there was a lot of axé, no, very spiritual, high spirits, no, in this first encounter with Giba, where he knew already a lot, Lorenzo, but he learned a lot of things with Giba, and then he cooked the best pasta in the world
and Giba was very excited, and he imagines what that Giba said. Well, this guy has to be in Batala Mundo because he knows how to cook. And then afterwards he went to he was invited to go to Notting Hill, and once he got to Notting Hill, he saw that it was a really big project. You know, a lot of very diverse, lots of a lot of profiles, different profiles of people. And he started traveling around Batala, all other Batala groups, learning the repertoire, learning the music, and that's it. That's Lorenzo. Fala, Lorenzo. Paulo. Olha a mensagem. Fala, Lorenzo. Assim, em todo esse tempo que eu fui no Batala, aprendi ainda mais, musicalmente cresci muito mais, perché aprendendo a música che o Giba compone e insegna è sempre un crescimento musicale molto bom para cada um. E cosa che aprendi mais nesse projeto é também a humildade, a compartilhar tudo, fazer. Quando você é músico, esqueça um pouco della cosa, sabe com a gente que não é músico. Quando você está no Batala, como músico, aprende também como dar essa música para a gente, como incorporar. Batala, eu falo sempre para todo mundo, que é musical, mas também é social. É um projeto social também. Assim aqui a gente vem também para fazer parte de uma comunidade que não é só musical, é também social. E aqui agora na Austria, também nessa pandemia, que estamos todos aí na casa, ficados, o Batala Áustria conseguiu crescer, estamos ainda mais gente, tem gente nova, gente que quer tocar, que quer fazer parte. Eu acho que isso é a força do Batala. So he says he's talking about the strength of Batala. That's it's all music as well. There's a lot of music to challenges to overcome, but there's another aspect of Batala, which is the social aspect, and the social skills that you as a Batala director you have to develop so you can be in a community, in a group. So you have to learn to be very humble. And you have to be and you also have to put in practice as a musician. Sometimes we forget that because we are focused on learning, but in Batala it gives an opportunity for you to teach and for you to pass over some of your knowledge onwards. And also that's the thing that what also I'm learning in Batala. It's like to be like a person of everybody. Understand that I try to come to everybody of the band in Batala Austria to come over. We make this. It's like to build a community. I think that as a director, it's not only the musical stuff. You must also be strong to build this director. And actually, my example, a lot of time I tell. It's like Giba, how he does, and I try to take the best example over. And also Master Willy, that is no longer in the band, like 20 years. For me, it's very incredible. And I think that Willy is like the encyclopedia, Wikipedia of Batala. When I have something to add, I ask Willy, because he knows he's there very long. Não, o que ele está falando é que tem essa coisa, ele mudou para inglês agora, eu vou traduzir do inglês para português. Ele falou que tem essa coisa, né? Tem um aspecto muito importante de você ser meio que um articulador social, né? De você fazer com que as coisas se mexam, né? Você não pode ficar muito, né? Um pouco disso, né? De parado e tem que aprender sempre muito. E ele falou do Willy, que o Willy é a enciclopédia do Batala, né? Tudo que você precisa saber do Batala, você fala com ele que ele vai ter a resposta. Paulo. Sim. A Karine está esperando você aceitar aí. Ah, tá.
Paulo, I'm here today. We made the first time all-day workshop for Batala. First time after the Corona, because in Austria is better. But when we play all with math and everything. And I would like, because in the pandemic we had like exponential grow up of Batala in Austria. We had like 10 people join the band, and then nobody knows these people. And I would like to present the people maybe musically to everybody. Então ele falou que cresceu, né? Cresceram os ensaios agora, eles estão teve um crescimento grande do Batala da Áustria agora que saiu da pandemia. Todo mundo está usando a máscara, não é isso, Lorenzo? Sim. Isso é. Lorenzo, fala. Para acabar com você aqui agora, vamos, a banda tá aí? A banda está aqui. Vamos tocar? Pode tocar. Faz uma música pra gente. We go to play. Come to play. Vamos ver aqui o povo todo mundo é novo e todo mundo toca no Batala de um dia antes da pandemia eles começaram no Batala. So faz uma coisinha simples. Everybody's very new and they just learn Batala and they're going to do a show for us. E a Farida vai ajudar a fazer a coreografia aí. Todo mundo vai fazer a coreografia. Fala. Tem que falar para aparecer. Estou aqui, com prazer. Eu vou ajudar. Muito bom. Farida, meu amor. Farida. Lorenzo! Vamos aí. Olha aqui, ó. Aqui temos. Aqui toda a gente nova. Gostei dessa roupa, viu, Nayara? Tá bom? Viu o cenário da Nayara? Ué, tem até. Viu que lindo? Aí, Giba, vamos. Vai. Vai tocar o quê? Very light. Mas cambiare. Ok? Tá pronto? Vai, vamos aqui. 1, 2, 3, vai! Lorenzo! Bom, tivemos um problema técnico aqui na nossa transmissão. Daqui a pouquinho a gente volta com o Lorenzo da Áustria. Tira aí também Tutuca, você consegue abrir o... Aí, ouviu ou não? Ouviu? Você cortou o áudio, porra. Ouviu? Você cortou o áudio. Cortou o áudio? Vai, Batala rei. Pá. Vai. 1, 2, 3, vai. C'est la connexion là. Non, c'est un problème je crois que le micro oui, il coupe. Il sature. Ouais, ça sature, il n'y a pas de temps. Oui, et je crois qu'automatiquement il coupe. Oui, Il coupe, hein, ouais. Entendeu, Paulo? Sim, eu acho que ficou muito forte, aí o microfone corta. Porque o Zoom fica tentando substituir, né? Fala, mas tá legal pra caramba aí, ó. Transmissão. Tá. Primeira live com transmissão ao vivo. Live Breaking News. Ao vivo. Uma pena que... Vamos ficar bom nisso, vamos melhorar nisso.
Mas ele deveria ter um... Muito legal. On entend un peu, on entend un peu. Oui. Quel homme é bom. Willy? Oui, je t'entends. Il faut que tu ouvres les trucs pour tout le monde. Meu irmão, viu? Vai, aplauso, vai, aplauso. Aê! Mais t'es où là? Ça marche pas. Isso. Muito legal. Meu irmão. Valeu. Parabéns, viu? Aí? Tá muito legal. As pessoas novas estão tocando já com... Espera, Giba, não te ouve. Espera, não te ouve. Não te ouve. Não tem ovo, não? Não tem ovo, não tem galinha, não tem nada. Não tem ovo, não tem galinha. Não tem ovo, acho que essa vai ficar para a história. Giba, me ouve? A gente tá muito impressionado com o tempo, né, de atuação das pessoas, né, por ser novas, e tá tocando já com uma qualidade, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns, mano. Obrigado. Ich hatte gedacht, dass ihr habt schon Qualität beim Spielen. So, wenn ich seid und viel Qualität. Bravo. Valeu, Lorenzo. Agora eu queria chegar para um lugar agora onde eu tive muitas alegrias, né? Muito tempo que eu fui. Na presença de Paulo, né, que como criou o Batala de Portsmouth, eu vinha muito em Portsmouth, né? E a gente viu, depois do Paulo, a gente viu vários diretores musical. Teve o Rio, né? Teve o o que foi para a Espanha, né? O Willy, não. Tinha o James. O São negão. dois James, né? Não. O Não, foi primeiro depois. foi o que foi mandado da Espanha? Neil. Neil. Não foi Neil? Foi Neil. Depois de Neil veio o Rio, o Yu, e depois veio o James, né? E agora a gente está aqui agora com o Lindsay, que está há quanto tempo já? How long time you're musical director in Batala Portsmouth? 2 years. How many? No. 2 years. For musical director, yeah. Yeah, 2 years. Less than 2 years, in fact. Wait, Lindsay, you took over from Lee, right? Yeah. It was only 2 years? Yeah. Because he left in, I think it was January or February, and then he stayed musical director right the way up until, I think it was finally October that year that he left. And I think that was 2018, I believe. Okay, but I think so. You were calling. You were not. Oh, yeah. So, sorry, yeah. I was musical director for 2 years, but I've been calling for about 7 years now. So, 7 years. I've been in, but I've been in Batala for 9 years this year. Good. And my I was actually at work because I used to work in an aquarium on the seafront in Portsmouth, and I just heard this. I was in my office on the phone, and I just heard this almighty sound from outside, and I was like, "What the hell is that?" And I went outside, and there was Batala playing, and I was just like, "Oh my god!" I was just amazed at what was going on, and then I saw Batala Portsmouth, and I was like, "Oh my god, they're local!" So I looked them up on the internet, found the number, rang it immediately, and while they were playing outside, I was shouting down the phone saying, "I have to be in this band. You must let me come in this band." And then, I joined as a beginner. I think it was 1 or 2 weeks later. Good. So, Fala, Paulo. Então, o Giba, ele está falando assim, um pouco da cronologia desse grupo, né? Que foi o grupo que
que eu fundei lá com a Lucy e com o Giba. E no começo, depois que eu saí de lá, teve o Neil de diretor, depois do Neil teve o Rio, depois do Rio teve o James, depois do James o Lee. Teve o Lee, teve o menino que foi para Londres também. Liam, ele dirigiu lá? Um pouco. Foi o Liam. Então, tinha o Lee, mas foi muito rápido. Muito rápido. E aí o Lindsay, ele estava contando como é que ele conheceu o grupo, né? Em 2011. Estava no escritório dele. Isso, no escritório dele, que ele trabalhava num aquário. Eu fui lá. E aí ele estava dentro do aquário lá, dentro do escritório dele, e de repente ele escutou esse som colossal, e aí ele saiu e viu que era o Batala de Portsmouth, procurou na internet, e ele ligou e falou assim, cara, eu tenho que entrar nessa banda. E aí 2 semanas depois ele já estava dentro da banda. Legal. Come on. So I joined, and my very first rehearsal, I was addicted. I've tried so many fun things in my life, and I just knew that it was something special. It really was something special. And so my first rehearsal was just one of the most amazing, spine-tingling experiences of my life. And that was in December 2011. And then I did my first gig in, I think it was March. We were playing in the street in Portsmouth, which was obviously incredible. And then my first Mundo event was the Paris Encontre. Yeah, and that was special. And then when I thought that it wasn't until I did that, my first Mundo event, that I truly understood what Batala was all about and how big it was and how special it was. And I met so many amazing people there that are still friends to this day. And then I did my first Notting Hill, and then got an even bigger experience about what it was all like. And then, I've just been addicted ever since. And then I've just been completely immersed in the music and the whole social aspect since then. And it's just such a huge part of my life now. And I think it always will be. One of the things I love about Batala is that it's in a constant state of renewal. It's constantly renewing itself and changing and evolving. And so we're constantly learning and constantly pushing ourselves to be better and bringing everybody along for the ride as well. So I'll stop there so you can translate. O que ele está falando é que quando ele começou, esse primeiro ensaio, ele tem esse primeiro ensaio como ensaio que deu arrepio, aquele que arrepia a espinha, né? Que é uma coisa assim, que é muita emoção, que ele falou assim, nossa, eu sei que aqui tem alguma coisa muito especial, né? E aí ele participou do primeiro evento do Batala Mundo que ele participou, foi o encontro mundial em 2012 em Paris, que foi o aniversário também de Paris, e aí lá ele fez muitos amigos, e lá que ele conseguiu entender, sabe, num aspecto assim mais amplo, assim, o que é o Batala. E uma das coisas que ele vê que assim, ele fala dessa integração social, mas ele vê também que é um grupo que ele está sempre em desenvolvimento, né? Ele acha assim incrível do Batala que ele está sempre se reinventando, sempre inovando, sempre tem essas músicas novas para aprender, e são musicalmente ele sempre está levando a todos no seu limite, né? A gente sempre está trabalhando no limite e que isso é incrível. But I remember one thing that sticks in everybody's memory from my first Mundo event was when I got to the bus station in London. I realised that I left my passport at home. I left my passport at home, and everybody got on the bus, and I had to go back to Portsmouth, pick up my passport,
and come back and get a bus. I think it was about 5 or 6 hours later. So I remember I arrived in Paris on my own. It was about 11 p.m. I didn't know where it was. I had about 5% battery on my phone. And I was ringing up James, who was then our musical director. And he had to come down and find me and take me up there. So yeah, there's still people that remind me about that to this day. But anyway, but so I've constantly been just learning new things all the time and trying to push myself to be better and better. And then when I started actually calling, leading, again, that was another huge step up for me, and another great challenge. And it wasn't until several years later that I actually called my first Mundo event. And when I did that, I think I was pretty terrified, I think, actually. But again, I just when I think I've reached peak experience with Batala, I will go somewhere or do something else, and then where it's just something completely new and different, which again just renews my enthusiasm all the time. And it's never, and people always often ask me, same as they asked Willy, who's been in for 20 years. For me, I've been in for 9 years, and people say, oh, don't you think you're going to get bored or anything? And it's like, well, I haven't even come close to getting bored yet. So there's, I don't think there's any chance of that. Ele começou falando sobre um episódio que, quando ele foi para esse evento lá em Paris, ele esqueceu, ele estava todo mundo junto, indo de ônibus e tal, e quando estava para embarcar, ele descobriu que ele esqueceu o passaporte dele. Aí ele teve que voltar para casa de ônibus, pegar o passaporte dele, todo mundo seguiu, ele chegou depois sozinho em Paris, às 11 da noite, e teve que ligar para o James, que era o diretor na época, para ir resgatar ele. Mas ele foi aprendendo muita coisa, né? E aí quando ele subiu um degrau fazendo a regência do Batala de Portsmouth, ele achou que ele já tinha alcançado, já tinha aprendido tudo, mas aí depois ele teve o privilégio de fazer a regência, né, de uma banda, né, do Batala Mundo, e que ele ficou aterrorizado. E aí esse é mais um aspecto, né, dessa experiência do Batala, que ele sempre está te colocando em lugares onde você está tendo que se reinventar e se renovar. Aê! So I became musical director 2 years ago, and I'd already been heavily involved in teaching the music and assisting a musical director, because when I joined it was James, and then it was Lee, and now me. So I'm the 6th musical director. And for those of you that don't know, Paulo was our very first, back in 2001, of course. And I'm just trying to, I understand the weight of responsibility on my shoulders to keep our standard of playing at the highest possible level, and to keep in touch with everybody in Batala Mundo, and just to keep our standards very high. And being musical director is a very unique experience, and it's wonderful. It's absolutely incredible. And I encourage all of our newcomers every year that as soon as they've got up to a certain standard, they absolutely must do as many Mundo events as possible, because it's not until, like I said earlier, it's not until you do that you truly understand exactly what Batala is about, and what an amazing worldwide amazing experience that you are actually part of as well. So it's incredible. So I'll quickly finish with saying that obviously we've been in Portsmouth, we've been constantly just sort of keeping busy. We do a lot of gigs every year. Obviously this year is over as far as we're concerned. We haven't had any gigs this year, which is terrible, but and we're still pretty much under lockdown as far as rehearsing and music in Portsmouth is concerned. But obviously when the COVID virus hit,
I was thinking, well, we've got to try and do something to try and keep everybody's spirits up. So we did the online Facebook Live rehearsal for our own band. And when it worked and it was really good, I thought, okay, I'll ask the other musical directors in Mundo to see if, they'd be interested, because I live with 3 people, with Raiko and Charlotte, who are amazing players. And so, yeah, we started doing that, and the rest is history. And the amount of love and feedback and just amazing comments that we've had from all of you has just been amazing. And we just tried to keep it as much fun and keep everybody's spirits up and keep everything fun. Oh, it's just been amazing. So, and I want to thank you all for tuning in every week. So there were some of you that were tuning in every single week, and it's just been a great experience. So thank you. O que ele falou de como diretor, ele está 3 anos como diretor, né? E bom, além dessa experiência de ensinar, que é muita responsabilidade, né? Ele é o 6º, né? E aí ele falou que o primeiro foi o Paulo, né? Que começou a batalar, então tem toda uma biografia aí de diretores, e ele sabe que tem uma responsabilidade muito grande de manter o nível, né? Técnico alto. Só que ele faz isso com muito prazer. Ele recomenda todos os integrantes da banda dele para irem em ao número máximo de eventos do Batala Mundo possíveis, porque é ali que você realmente... Opa, abriram uma garrafa de vinho aí. Epa, vai embora, vai, fica aí. Yeah. Ei, Paulo ouviu? Ela foi no banheiro escondida para abrir. Eu tô ligado. Já são 11 horas aqui no Brasil, já dá, hein? I was translating. Someone opened a wine bottle. Ei, gente. Sim. Desculpe. Olha, aqui a gente está no meio do workshop. Queremos saludar a todo mundo. Obrigado, Lindsay. Você falou coisa muito boa. Thank you, Lindsay. Very good. Thank you, my friend. Obrigado, mestre Giba. Thanks you, mestre Giba. Thanks, Paulo. Thanks a todo mundo. People, say hello, say ciao, say ciao. Bye. Estamos juntos. Giba, Roman, we see when you come back. Ele está em Creta. He's in Creta. Ele está no sol. Yeah. Rapaz. Ai, meu Deus. Até mais. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Não, eu tô vendo a praia ali, hein? Romano e Melina ali na praia de Grega. Mas, assim, o que ele falou é que ele estimula as pessoas a irem para os eventos do Batala Mundo. E aí, quando aconteceu esse lance da pandemia, ele falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa para manter os espíritos, né, manter assim o ânimo das pessoas, e aí ele resolveu fazer esses ensaios. Foram 15 ensaios, or 15 of those, right, Lindsay? 14. Ele fez 14 transmissões lives, onde ele fez um ensaio e aí estimulou as pessoas, e ele recebeu muita energia positiva, muito amor, e ele queria aqui agradecer todo mundo que participou dessas lives, e é isso. Tchim, tchim. Paulo. Saúde. Aí, galera, eu queria aproveitar já aqui a história e que nós, diretores do Batala, você, eu, a Karina, a Farida, o Willy, o Lorenzo, que a gente agradecesse de coração muito pela iniciativa, pela criatividade, pelo amor, pela paciência com que esse povo dessa cidade tão pequena e tão linda teve de criar momentos para envolver todo o mundo do Batala aos sábados, entendeu? Então, eu queria que a gente pudesse transmitir essa alegria e esse agradecimento. Tá, eu vou fazer a tradução e aí nessa hora todo mundo dá um gritinho aí.
So they're saying that in the name of Batala Mundo directors, it's Giba, Kahin, me, we have Fahida there, Willy, everybody in the world. We really want to thank you. We have a lot of respect and gratitude for you, for your creativity, for the hard work that you did, that you just created so much you brought so much happiness for all of us. So we take this opportunity to be very grateful for you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Giba. Mestre. Obrigado. Paulo. Thank you so much. And Paulo, thank you. It was a wonderful experience, and and all of the comments that we got and the love kept us going as well. So it was it was my pleasure. Our pleasure. I shall pass it on to Raiko and Charlotte too. I think Giba wants to say something else. Paulo. Sim. Não sei ainda quando vai ser, mas a gente para ele ficar esperto que a gente vai querer convidar eles três para uma sessão dessa, para eles explicarem toda a motivação do cotidiano de cada dia, entendeu? He doesn't want to say when, but we really want to plan another Battle Live talk only with you three, so that we can have your testimonial on how you did it, and maybe stimulate other people to do it as well, no? Sure, yeah. Fantastic, yeah. Legal. I'll speak to them. They'd love that. Ele vai falar com eles e vai dar um retorno. Tá, mas a gente só precisa combinar, porque a semana que vem já tem uma coisa aqui. É. Então, assim... And here's Raiko now, actually. Say hello, Raiko. Hello. Okay. Hey! Cunho, como está? So strange to watch you dressed. Good. Good to see you guys. He's saying it's good to see you. So I've got my microphone, my headphones. Okay. Bom de ver vocês. Paulo, então, já batemos todos, né? Só falta... Não, já foi, Já. Então é o seguinte, a gente agora vai falar com uma pessoa, né, que durante muito tempo te ajudou muito, participou de muitas coisas, de muitos momentos no Batala, em Brasília e no mundo, né, porque ela veio para a França, foi para Wales, né, para o país de Gales, foi para a Inglaterra. Então a gente queria falar um pouco com a Nayara e sobre a experiência da Nayara na direção e na organização. Lindsay! What? Fucking hell, man! There was the sound that was I put you on mute because you were opening doors and closing doors. Então eu queria muito poder ouvir. Fiquei muito emocionado com o que você falou agora, né, que com o confinamento, né, você pensou em coisas. Isso me deixou muito alegre, muito feliz de saber que você não desintegrou, que você continua sendo uma pessoa e que a gente vai poder, vamos querer sempre poder contar com você, porque você sempre foi muito importante para a gente e tá bom? So we want to hear a bit from Nayara about her experience in Brasilia. Giba is very happy that she pointed out that she's not out of the band, that she can be after the pandemic goes and she can be integrated again. So we're going to hear a bit from Nayara Batista. Ai, gente, vocês me deixam super emocionada, né? Sempre muito carinhosos comigo, né? A minha história com o Batala sempre foi uma história de muito amor, né? Por isso que sempre teve tanta entrega e tanta dedicação, assim. Eu comecei em 2005, né, como integrante ali, diferente dos demais diretores musicais. Eu não tinha nenhum tipo de conhecimento musical, não sei, muito amor pela música e muita admiração por percussão, então não sabia de nada. E tive a oportunidade de aprender o beabá do zero, né? Desde aprender a tocar, como pegar uma baqueta, até chegar no nível de regência. Aí eu tive muito apoio
do Giba, do Tutuca, da Paty, né, que na época também fazia uma regência, e também durante um período ele também regeu o grupo durante, né, e foi uma inspiração também, me ajudou muito, abriu as portas aí. Eu acho que é importante a gente nunca esquecer, né, que ela foi uma inspiração para que nós, mulheres, também conseguíssemos, né, de alguma forma, também adentrar nesse mundo aí tão masculino, principalmente referente à regência, né? Então, foi muito importante, assim, eu sempre tive muita paixão, tudo que eu fiz no Batala foi com muita paixão. Então, eu comecei ali como uma assistente de figurino, né? A gente ri muito dessa história, até conseguir, né, um dia chegar onde cheguei, porque vocês sempre me deram essa oportunidade, né? O Dudu que insistia muito, você tem que reger, você sempre tem que batalar, a gente precisa de uma pessoa como você à frente do grupo regendo, não só na parte administrativa, mas a gente precisa de uma pessoa como você na regência. E aí depois de de algum tempo, né, eu vi realmente essa necessidade e daí embarquei nesse desafio. Falei, vamos nessa. Eu gostava tanto de tocar que eu pensava, não, eu quero tocar, não quero reger, não. Mas quando eu comecei a reger, eu tive uma oportunidade muito grata, porque a primeira vez que eu regi, eu tive o mesmo sentimento que eu tive no dia a primeira vez que eu vi o Batala. Quando eu vi como espectadora, sentada ali na grama da Funarte, me emocionei muito, me arrepiei toda e falei, eu quero estar aqui. E todas as vezes que eu regi no Batala, durante esses 15 anos de Batala e, sei lá, 10 talvez na regência, eu sempre tive esse sentimento, né, de emoção mesmo. Ô, Giba, peraí, ô, Giba, peraí, ô, Giba. Paulo, pode cortar o Giba. Não, porque todo o som vai em cima da pessoa que fala. Eu vou traduzir, peraí. Eu vou traduzir também, porque também É sempre traduzir. Eu falo muito. Deixa eu traduzir aqui. Então, eu vou traduzir de português. Não, eu vou traduzir para inglês. A Nayara says that when she came in, different from the other directors, Lindsay and Willy, she didn't know any. She didn't have any experience with music, so for her it was very hard she had to do a lot of work, personal work, to prepare herself to being a director. She was an assistant of costumes, so she helped organize the costumes. And I was always saying to her that we needed someone in front directing like her, because it is a female group, and I wanted to open the path for female directors. So she was actually, in fact, second female director. There was a Paty was the first one, and then she came in, and she said that it was very important for her to occupy this space as a female director, because it's usually it's dominated by this role is dominated by men. So for her is very important that on her story. And pode falar, continuar falando aí, né? Não sei se eu gosto. Tá, bom. Nossa, é tanta coisa, mas deixa eu tentar lembrar. Bom, então eu tive muitas oportunidades assim grandiosas, né, como o Giba citou, de viajar, né, de estar à frente da regência do Batala Mundo, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi, né, no aniversário de 15 anos do Batala de Paris, né, de ministrar um workshop quando a gente teve encontro, né, em País de Gales, de também ir para o Brazilian Day, enfim. Então eu tive muitas oportunidades, gravação de CD, coisas assim incríveis, inesquecíveis, e que me desenvolveram muito, não só como uma integrante, uma diretora musical, né, uma vice-presidente, mas também, sobretudo, como pessoa, né? O Batala fez eu entender e saber que eu tinha um potencial que nem eu mesmo sabia. Então, eu me desenvolvi e cresci ao longo desses 15 anos, né, que eu estive no Batala à frente. Eu me desenvolvi muito e a gente foi crescendo juntas, assim, né? Então, foi uma construção muito bacana e de muito amor mesmo, né? Então, por isso existe toda essa cumplicidade com relação a todo esse desenvolvimento da banda durante todos esses anos, né?
So deixa eu Quer traduzir isso traduzir? aí. É. So she went to she also had the same shiver from directing that she had on the first day that she met Batala, very similar to what Lindsay said. And she had also this very it was very emotional the first time that she directed Batala Mundo. She did that in 2012 in the Batala Paris Encontro. It was very nice also to help be a music assistant for Giba on a workshop in Wales, because she went to the Batala Mundo Encontro over there as well, and participating in all the Batala Mundo events like a Brazilian Day in New York. So besides that experience, also being a music director, and also she was a vice president of the ONG, the legal, the Batala Brasilia legal body. It was very important for her to about herself and to know about potential that she not even her knew she had. So Batala is a place where you learn more things that you didn't even know about yourself. So it's a platform for just becoming better. Então, Bom, só para finalizar, só uma coisa que eu acho importante falar. Eu não tinha ideia do que a minha figura representava para o Batalá, né? Assim, eu comecei, tinha 23 anos, era uma menina, né? Então não tinha muita noção. E o Giba e o Tuca, e principalmente o Giba com muita experiência, puxava muito minha orelha. Também muito puxão de orelha até entender qual era o meu papel, né? E o que eu representava para aquele grupo e para aquelas mulheres, enfim. E a partir dali também foi um divisor de águas, né, na minha vida dentro do Batalá. E foi muito importante porque a gente também com a maturidade começou a ter uma forma diferente aí de administrar e ver as coisas, mas nunca deixando de ter amor ali, né, pelas pessoas, porque querendo ou não, é um trabalho social muito grande que a gente faz e toca dentro do coração da vida de todo mundo, né? Então, só tenho a agradecer, né? Não só vocês dois que sempre abriram todas as portas e com muita confiança em mim, mas também a todo o Batala Mundo que sempre me recebeu com braços abertos, assim, aonde quer, em qualquer canto do mundo, literalmente, especialmente Batala Brasília, que até hoje me trata com um carinho enorme, né? Que eu tenho, como elas dizem, né? Que é um lugar que eu nunca saí. E eu tenho certeza disso, reforço. Voltarei ativa a tocar e contribuir com tudo que eu posso, né? Epa! Parabéns, parabéns. So what she said, deixa eu só traduzir essa última parte aqui. She said that she was very young, she was only 23 years old when she came in to Batala and accumulating all these responsibilities. And there is a term that we say that in Portuguese, which is have your ear pulled, which is like a slap on the wrist, She said that me and Giba, we did that a lot to her to open her mind and to see the importance of her role in the group. As a young person, sometimes you're very centered on yourself. So we really pushed her to open and to see herself as a not a role model, but as being important a figure for these women in Brasilia, and she's very grateful for that. And she also wants to say that her heart is still in Batala, and as soon as she can, will be back with us. Então, eu queria falar, somente para a gente não perder um pouco o foco das coisas. Eu convidei a Felícia, pedi ao Paulo para convidar a Felícia hoje, porque é uma mulher que passou muito tempo, né? Alisson. Aí ela? Não, ela não entrou, não. Estou falando da Nayara.
Ah, da Nayara. Muito tempo ali e tal, mas a gente não pode esquecer que já tem a Felícia, né? A Felícia já dirigia a banda antes, e a Patrícia, né? A Paty também dirigia. A grande diferença de tudo isso é que a Felícia ela tinha todo o amor que ela tem até hoje pelo Batala, mas ela tinha outras coisas, né? Ela fazia outras coisas e o tempo dela ficava meio que dividido. E a Paty também, né, com o trabalho dela, nem sempre ela conseguia fazer. E a Nay, ela conseguiu, não sei se ela, como foi isso, mas ela conseguiu conciliar, né, a vida dela profissional com a vida dela do Batala, e ela conseguiu fazer isso por muitos anos, né, coisa que as outras meninas não conseguiam tanto, talvez pelo trabalho que elas executavam, ou talvez pela impossibilidade ou do patrão ou de não sei o quê para fazer isso. Então, assim, tivemos a Felícia, temos a Felícia, né? E tivemos a Paty antes da Nayara. Só para ficar claro, né? Sim. Fala, Paulo. So we're saying that we also have some people that came before, like Patricia and Felicia, but in terms of time on the compromise of your own time, Nayara was one that she overcome a lot of obstacles, like work, availability work, articulating with bosses to go to rehearsals or to go to a show before work time, and so she's there's a lot of respect for her availability of time, because she did that constantly throughout a long time. Então, a gente está aqui já, né, nos finais da nossa reunião, né, semanal. Eu estou muito feliz, né, de ter recebido essas pessoas hoje. O Paulo, como sempre, né, aí sim, com vocês agora, o nosso radialista preferido. Vamos tentar se conscientizar. Eu acho que é muito importante para as pessoas que estão vendo essas lives de entender, de poder levar para si, para os próximos, né? Os seus no grupo, as pessoas que seguem o grupo, as pessoas que participam do grupo, levar tudo o que está acontecendo, tudo que estamos dizendo, tudo que estamos relatando, porque isso faz parte, né, também da vida do grupo. Então é importante assim, ter a Nayara hoje para falar da experiência dela. A Nayara teve que fazer um break, né, porque teve uma filha, virou mãe, tudo isso. Então, assim, tivemos várias outras Nayaras, né, com essa particularidade, né, que é ter um bebê, ser mãe, entendeu? Ou outras pessoas que tiveram que ir para outros lugares por conta de atividade profissional, ou não sei o quê. Tem pessoas que pararam por conta de saúde. Então, assim, é muito importante as pessoas poderem comentar e relatar tudo o que está acontecendo, porque para a gente é muito importante isso. So was he saying that we're coming to the end, organizing these lives to all of you, and he's very happy to manage to get this all these directions for a reunion. But he says that for all of you that you're watching this, we've done a couple of lives and they're all being recorded and available. Is for you to take to pass this information onwards, because as members, this is as important as a rehearsal, because we get to know more about the history of the group and learn more about this movement. So yeah, so it's nice if and I want to talk about also next week. I was speaking to Giba. We want to start talking about the expansion of Batalas in Greece. So maybe we'll try to hook up with some directors in next week to talk about Grecia. And Giba showing
Então, semana que vem, eu estava explicando aqui que a gente vai tentar trazer o pessoal da Grécia para falar sobre a expansão dos grupos na Grécia, que é Atenas, Salônica, Creta, Quios, que também é uma história à parte mesmo, assim, de expansão, né, com os escravos lá. E é isso. Any questions? Alguma pergunta antes que a gente feche o comentário? Aí só levanta a mão e abre o microfone. Any questions? Just open your mic and... Carinho, fala, Carinho. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Saudades aqui da Nayara. A gente ficou tão emocionado com a Bia quando a gente viu o convite, né? Muitos anos de trabalho juntas, então, que mais que eu posso falar da Nayara, né? Eu acho que ela tem sido muitas vezes exemplo de compromisso, de dedicação na história do Batala Brasília. Eu lembro que a primeira vez que eu fui embora de Batala Brasília, a Nayara era tão pequena, tão assim, pequena de jovem. E quando eu voltei, eu lembro que o Tutuca tinha me falado, nossa, você deixou um monstro aqui. E foi mesmo. Quando eu voltei, ela fazia a gestão do grupo, regia, montava instrumento, fechava comercial. Então, é orgulho e é gratidão muito, assim, pela Nayara. Amiga, muito bom te ver. Obrigada por Batala Brasília. Dar essa oportunidade para ela e obrigada Batala Mundo. Giba, muito obrigada por ter trazido ela um pouquinho para a gente hoje. Chora logo, Carinho. Você quer chorar desde o começo? Chora logo, não fica segurando esse negócio, não. Ai, você não gosta Carinho, que eu chore, mas vai aguentar. Você sabe que eu choro. Chora, vai, chora, cavaco. Chora, não vou Chora não, que eu já tô chorar. segurando que na hora que a gente... Chegou a hora, vai se lá, pode chorar, chora, meu cavaco. Então, so só falar aqui, what she's saying is that she was Carinho worked with Nay. Carinho, she left to before Nay. Carinho was the one that organized and structured all Batala Brasilia. And but she had to leave for a couple of years back to Peru. She's Peruvian, and she trained Nayara to be to be the general manager, you know. And when she came back to Brazil, I said to her, look, you created a monster, because Nayara she was doing the music direction, she was doing the commercial. Sending the proposals, booking shows, organizing costumes, organizing workshops. She was doing everything. So Carinho is saying that she's really grateful for the work that Nayara did, and yeah, very happy to see her. Excellent, damn right. Eu tive, assim, grandes inspirações, né? Sem dúvida nenhuma, Carinho foi uma delas, que me ensinou tudo, né? De Batala, assim, na parte organizacional. E depois eu tive um grande marco aí também, quando o Tutuca foi para o Japão e falou, se vira, 3 meses, o que você não fazia agora, você vai fazer. Aí não tive escolha, né? Aí quando ele voltou, a gente conseguiu sobreviver esses 3, não sei se foi 3 meses, não tenho certeza, mas eu sei que para mim pareceu pelo menos 3 meses. Mas aí quando ele voltou, a gente conseguiu realmente criar uma estrutura bem autogerenciável. Ele falou, não, então já que você está fazendo isso tão bem, continua. E por aí foi, né? Mas com certeza, Carinho foi uma grande inspiração, Tutuca e Giba sempre desde o início, a Pátia, a Felícia, né, com relação à regência também. Então, assim, grandes inspirações, grandes mulheres, né, grandes homens. Eu só tenho, assim, agradecer porque, embora tenham construído muita coisa, mas eu trouxe muita bagagem aí já de outras pessoas muito importantes até hoje para o Batala.
Yeah, she's saying that Aê! she learned a lot with the Carinho. There was a tipping point, which was when I left to Japan. I spent a month in Japan, and I said to her, "Look, you have to carry on." That was in 2007. Similar to what Willy said about the experience of the band going to Salvador. So the burden of the responsibility fell in her shoulders, and she continued to do it. But she also said that she continued the job also from that was set by other people. You know? So she talked about Giba and talked about me organizing the stuff before, Carinho organizing it and setting the field so that she could also. Yeah, that was the comment that she made. Fala, Giba. Não, tá tudo certo já. Estou contente com tudo. Quero agradecer ao Willy, ao Lindsay, ao Lorenzo, a Nayara, a todos que estavam aí, que estão aí e que nos ouvem, entendeu? E vamos ficar ainda mais fazendo esse tipo de trabalho, porque é uma coisa que é bom para entreter as pessoas e mostrar elas e fazer elas entenderem e ver que temos também essa parte social muito ativa, né, na comunicação da gente. Yeah, so Giba is happy. It was a really good meeting, so it's really important for us to carry on doing this kind of meetings so that we keep on connected. Então, vamos falar umas últimas palavras aí. Willy, last words, para a gente fechar. Dar um tchau. Willy. En tout cas, oui, je réactive le micro. Ouais, alors, merci en tout cas. Je vais rester sur ma langue natale. Merci en tout cas de m'avoir invité à cette conversation. À vous deux, Giba et Paulo, bien sûr. Et échanger comme ça sur notre histoire de Batala, de l'évolution du groupe, ce qu'a été Batala avant, ce qu'est Batala maintenant. En tout cas, Batala est toujours en pleine mutation. Et c'est ce qui est plaisant, mais il ne faut pas qu'on oublie, je pense qu'on est tous d'accord, l'essentiel de transmettre cette musique à toute personne qui désire en tout cas la connaître. Donc voilà, pour moi, c'est le plus important. Et aussi reconnaître, comme vous avez pu faire en tout cas là aujourd'hui, vous deux, l'importance en tout cas de personnes qui ont fait part en tout cas à la construction de Batala. Donc voilà, c'est important de le souligner. On pense qu'on le dit assez, mais parfois on ne le dit pas assez. Les mots comptent. Je me rappelle d'une amie qui a dit à une réunion que les mots comptent, et elle a raison, les mots comptent dans certains moments. Il faut le souligner. Quand quelqu'un a 15 ans, quand quelqu'un a 20 ans de Batucada, ça fait toujours autant de plaisir, pour lui en tout cas. Et voilà, c'est important. Merci en tout cas pour tout. Karine, ajuda aí. Merci, Willy. Mas, Paulo, fecha o microfone do Giba. Ah, fechei já. Pode ir. Então, faz qual tradução? Inglês ou português? Inglês, você faz português? Como é que é? Também. Ok, I'll start in English. Você que manda, mamãe. So really thank first Paulo and Giba for inviting him in this conversation. He thought it was very interesting, and by the way, he decided to speak in his mother language. No, he thought it was very interesting. He thinks that it's always important to, you know, tell the story of Batala, who were at the beginning, who's been in charge, how the history has been going on, how this project has been grown up, not only because Giba created at first and then Paulo came in, but because of all these people afterwards. So he really appreciates that today, and we should do that more, that we put words on things that might seems very obvious for most of us,
but it's not. And it's important to tell the story, keep saying our story. It's important for the callers and the musical directors to, you know, remember the work they do, the importance they have in the Batala history. And so he really thanks that, and hope to get more conversation like that in the future. Então o Willy ele falou da importância, né, de estar contando a história do Batala. É uma forma também que os diretores musicais eles enxergam contextualizam a sua importância dentro da biografia do Batala, e que isso é uma coisa que a gente deveria continuar fazendo, porque cada um carrega, né, traz um pouco da história do grupo, e essa história ela precisa ser contada. Tem coisas que parecem óbvias para a gente, né, que está aqui. A gente, né, eu já estou no Batala também há muito tempo, então tudo parece muito óbvio. Não precisaria dessa live para eu saber tanta história, né? Mas até eu consigo tirar muito proveito, sim. Mas imagina para as outras pessoas que estão entrando no grupo, né, na família. Então a gente precisa ter essa rotina mesmo de contação de história, e foi muito bom. E grato e ele também grato por participar. Merci en tout cas, Paulo. Merci. Lindsay, last words, man. Tell us. Thank you. Yeah, I just want to, I think, just echo what everybody else has said. It's just, yeah. Well, thank you to you, Paulo, for inviting me. Thank you to Giba for inviting me into this conversation, and obviously for everything you have created and continue to create. It's just amazing to be a part of such an incredible project. And yeah, I think, I mean, I've been in Batala 9 years, and I think that Batala now is as strong as it's ever been. Even, I mean, in some ways, this lockdown has it's certainly made me and everyone in Batala Portsmouth, if they ever took Batala for granted, they realize just how important it is and what a special thing that we are part of. And that I've met so many people in our band and been speaking to them that they cannot wait they realize how big a hole there is in their life right now, and they can't wait for us to get back together. I mean, it's like I said, Portsmouth in the UK, we're not rehearsing yet because we're not allowed to. The government guidelines aren't allowing us to, but we're still trying to keep everyone's spirits up and things like this. So yeah, I mean, it's great to see that things are starting to get back to normal on the continent. And yeah, so from me and Raiko, we shall say goodbye. Bye. So yeah, thank you so much. It's been great. And yeah, I'll be definitely there for the coming conversations as well. So cheers. Então ele está agradecendo, né, ao Giba pela criação do Batala, por tudo que ele criou mesmo. Me agradeceu pelo convite. Ele também acha que reflete um pouco tudo que os outros diretores falaram, reflete assim o que ele pensa. E uma coisa também que essa pandemia ela fez foi as pessoas que tomavam o grupo como usou um termo, Carine, took for granted, levar assim, meio que não dá tanta importância assim, né? Que agora elas entendem a relevância que tem o Batala nas suas vidas, a relevância de estar integrado a um grupo, mesmo que virtualmente, né? E que as pessoas elas estão na Inglaterra ainda não saíram, não podem ensaiar ainda, mas que as pessoas estão doidas para tocar, doidas para botar muito tambor e voltar a tocar. Então, que pode contar com ele sempre para participar das lives, e é isso. Fala aí, Gil, tem que tirar do mudo, rapaz. Não, deixa aí, vou ter que falar. Paulo, eu acho que o universo todo passou por uma experiência, por um momento muito delicado. Essa, como você falou nesse instante, né? Essa forma como é que fala? Esqueci a palavra. Mas de se conscientizar e de entender... Contextualizar.
de entender a necessidade atual é uma coisa também muito boa, porque é raro. A gente nunca pensou nisso, nessa possibilidade. Isso é uma coisa que está acontecendo e que está sendo bom. Então, assim, eu acho legal. Eu acho que a gente vai tirar proveito disso em alguma coisa. Eu acho que isso não vai parar. Eu acho que isso vai continuar, porque as pessoas aprenderam a usar essas ferramentas de uma forma legal. A gente nunca fez isso, né? Então, assim, eu acho que isso vai continuar por algum tempo, ou talvez isso também vire uma forma de entreter as pessoas, entendeu? Então, eu acho muito legal, estou muito feliz com tudo isso. Queria dizer que a gente não pode abrir essa live para perguntas e tal, porque como somos muitos, se começar a fazer pergunta, isso passa um dia, né? Então, assim, vamos ter que criar alguma coisa em algum momento para as pessoas poderem também perguntar algumas coisas, mas por enquanto é assim. So he said that in this time of the pandemic, the world had to change and to understand itself in different ways, you know. So Batala is not different. So it's something that we never thought we would be doing these lives, and now we are doing it, and maybe we'll continue to do that because it's very important to entertain, to inform. So and he's really happy with that, and I think that's and he said that we can't open too much for questions because we have the translation thing. We're already almost reaching 2 hours of conversation. If we are going to find a way when to speak to Kahin and to others and see how we can improve this experience by maybe getting more questions beforehand so that we can do like a script. So that's it for me. Muito obrigado a todos. Bom domingo. Happy Sunday for you. And you can open your mics and then say goodbye. You are too, and just in time to see Charlotte. Hey, Charlotte. Lindsay. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau, gente. Bye, Beijo. Beijo, Nay. Beijo. Beijo. Volta, Nay. Jana, você tá me ligando aqui? Saudade. Amiga do Oi. Beijo, Farridá. Grande Deixa beijo. eu falar uma coisinha, gente. Não vai embora, não? Já, já. Bebel. Já, já. Fala, vai. Jana. Fala, Carinho. Uma palavrinha, gente, para vocês. Abel. Carinho. Oi, Fufá. Oi, Carline. Dá o seu tchau, Nay. Beijo, gente. Tchau, Paulo. Gente. Beijo. Obrigada. Bia, beijo. Beijo, A Fufá. gente se fala. Tchau, Abel. Vai, tá aí. Tchau, já. Tchau. Tchau, Jana. Tchau, Ana. Ana. Te ligo no PV. Farridá, a gente tem que ter aula de dança. Vamos ter aula de dança com a Farridá. Paulo, Pessoas, Nayara, Tuca, quem está aí ainda? o replay da semana Esse passada. pequeno mínimo para vocês, tá Tá bom? subindo. Essa aqui eu comecei a gravar. Uma semana! Tá subindo durante uma semana, rapaz. Beijo, tchau. Vai, Eu vou subir. a gente vai Da começar semana passada? a Côte de Bœuf agora. Que delícia. isso? Massinha? Que É bolo? É teu bolo, é? aniversário? Não, Ai, isso, gente, isso eu fiz durante a live aqui de vocês para oferecer para vocês como Vou mandar para mim. Não, É não. presente? Pra gente, Marcinha. Qual o teu endereço? Vou mandar o Gente, iPhone. eu juro, se vocês quiserem vir aqui, eu vou aceitar de coração, porque eu não aguento mais ficar sozinha 24 horas por dia, desde o dia 15 de março. Eu tô morrendo. Não, mas eu só quero o bolo. Hoje você pega o bolo e vai embora, não tem problema não. Não, deixa lá embaixo, pô. Deixa ali no quebra-mola. Deixa lá no portão. Não tem quebra-mola, é condomínio. Ó, vamos fechar
porque o Giba está queimando a côte de bœuf. Vamos comer, vamos comer. Falou, um Beijo para beijo. todo Beijo para mundo. todos. Obrigada. Morrendo de Beijo saudade. todo mundo. Beijo. Tchau, Fafá. Tchau, Vou Nai. desligar, hein? Vou Tchau, desligar. carinho. Tchau, maluca! 2, 3.